Olá, pessoal. Aqui quem fala é o André Lucas e hoje eu venho acompanhado com meu colega de curso, Luiz de Carlos, E aí, a qual pessoal? estamos apresentando. Hoje nós estamos aqui pela disciplina de História do Brasil 1 e a temática abordada será sobre o Brasil colonial, a qual nós escolhemos tratar sobre os bandeirantes, certo? E como organizadores, né, a gente se apresenta aqui. Eu sou André Lucas, eu tenho 20 anos e eu curso História na Universidade Federal da Paraíba. Eu sou Luiz Carlos, tenho 21 e também Aí, faço História na Universidade Federal da Paraíba. Certo, para iniciar esse assunto sobre os bandeirantes, é necessário saber o que eram os bandeirantes e o que eles faziam, né? A princípio, eles faziam uma exploração e expedições que exploravam, na verdade, chamadas de bandeiras. Essas expedições eram organizações particulares que eram organizadas por moradores. Esses participantes, esses bandeirantes, eles eram de São Paulo, por isso que em alguns casos eles são chamados só e são só considerados como bandeirantes paulistas, e também em outros casos são chamados de sertanistas. Eles buscavam riquezas no interior das colônias e no interior, principalmente ali de Minas Gerais e no interior de São Paulo, na busca de ouro, de metais preciosos e também de indígenas, né, de todos os nativos para exercer um trabalho escravo. E há uma diferença entre as bandeiras para as entradas. As entradas era outro sistema também de expedições que visava explorar a colônia, porém eles eram influenciados e eram pagos pela coroa portuguesa. Eles recebiam um salário. Já os bandeirantes não. Os bandeirantes eles não recebiam salário e tudo que eles achassem, indígena, ouro e qualquer outro tipo de riqueza, era deles. Conforme eu falei agora, boa parte das rotas de onde saiu as principais bandeiras saíram de São Paulo. Falei, né, porque eles são considerados em muitos casos, são bem mais representados em São Paulo como os bandeirantes paulistas. E por mais que eles tivessem algum tipo de ligação com os portugueses ou com os estrangeiros, eles não gostavam de ser comparados com os estrangeiros e nem sequer com os portugueses. Eles não tinham aquela noção ainda de nacionalismo, mas eles queriam mostrar a regionalidade dele, né, a identificação para todos os locais que eles fossem, levando o nome de São Paulo, sendo considerado como pessoas paulistas. E os principais tipos de bandeiras, a primeira bandeira, que foi o que deu início a todo esse sistema, chamado de preação ou captura. O próprio nome já fala, né? Preação ou captura, eles visavam capturar os nativos, os povos indígenas. Eles entravam nas aldeias, tentavam capturar, diferentemente do que era antes, eles tentavam convencer, fazer uma relação. Os bandeirantes não, eles capturavam, eles sequestravam os indígenas e forçavam a fazer ou praticar um trabalho escravo, né, a mão de obra, ou ser vendido. Eles vendiam. E no final do século XVII, eles causaram um conflito, os bandeirantes causaram esse conflito com os jesuítas, porque durante esse período, os indígenas eles estavam sob a responsabilidade dos jesuítas, né, naquele processo de cristianização, de convenção, e nesse tipo de ação de capturar, de sequestrar, gerou um conflito, né, que durou um bom tempo entre os jesuítas. O outro tipo de bandeira é chamado de contrato. Outro nome que também já explica um pouco o porquê é chamado contrato, eles eram contratados ou por latifundiários, fazendeiros ou qualquer outra pessoa que possuísse poder. E além de caçar e capturar, continuando nessa forma de capturar os indígenas, eles também capturavam os africanos escravizados. Tanto os que fugiam, quanto os que ficavam mantendo a resistência, né, nos quilombos ou em qualquer outro local de resistência. E o último modo de bandeira que existia e também juntava um pouco da preação e de contrato era a bandeira de prospecção.
as bandeiras elas visavam buscar riquezas, né? Já era o ideal dos bandeirantes explorar a colônia atrás de ouro ou de qualquer outra riqueza. No entanto, na prospecção, eles faziam isso, mas faziam já através de contratos ou não, e também na busca ou na destruição dos quilombos e na captura dos indígenas. É isso, André. Assim, e é muito interessante, né, a gente pensar que existiam três tipos diferentes de bandeirantes, né, e que eles tinham trabalhos distintos a realizar e que o próprio espírito dele de pertencimento a São Paulo, né, levavam consigo esse, vamos dizer assim, patriotismo da sua própria terra. E Sim, seguindo um pouco, né, na linha do que o Luiz falou, vocês podem perceber na imagem que eu trago aí nesse slide, que esse é o Domingos Jorge Velho, que um pouco mais à frente eu vou voltar a falar sobre ele e vocês vão entender o porquê, mas ele também é um bandeirante, também é paulista, e dentro da história do Brasil, o Domingos Jorge Velho, ele teve um papel assim fundamental, né, em algumas lutas, certo? E os bandeirantes, eles são figuras que divergem sobre a sua heroicidade ou vilania, certo? Pelo que o Luiz falou até agora, a gente pode perceber que o bandeirante ele é uma espécie de aventureiro, de um certo explorador que sai pelas matas de Brasil afora em busca de riquezas, de ouro, de caça, certo? De terras, né? E isso tudo a gente percebe, vamos dizer assim, que o bandeirante é um certo herói, ele é um aventureiro nato, um desenvolvedor da sociedade brasileira. E as suas ações, elas principalmente a respeito dos indígenas, fazem com que a memória estabelecida dos bandeirantes seja duvidosa. De que forma, né? A forma que os bandeirantes lidavam com os indígenas, por contrato ou nas suas próprias explorações, nos conflitos que os bandeirantes tinham com os indígenas. E esses conflitos que muitas vezes era maléfico aos indígenas, mas também em alguns casos os bandeirantes não saíam com vida. Tanto é que as expedições dos bandeirantes elas eram muito arriscadas, certo? Então, e mais uma vez aí na imagem a gente pode perceber mais um bandeirante também, só que dessa vez é uma estátua. E essa estátua é do Bartolomeu Bueno da Silva, certo? E um dos fatores constituintes da criação do heróico bandeirante, esse símbolo da nação, esse símbolo do estado de São Paulo, principalmente, ele está ligado principalmente ao resgate por parte daquela elite paulistana, de uma identidade política ali no final do século XIX, ali também na década de 20, 30, e a utilização do bandeirante como símbolo dessa elite, ele fortaleceu a imagem do bandeirante como um objeto histórico de estudo e também de um grupo social e cooperou ainda mais para a sua mistificação, ou seja, o mito do bandeirante aventureiro, daquele bandeirante explorador, daquele símbolo bandeirante. E nisso a gente pode entender um pouco de como o bandeirante passou a ser tratado como herói. Então, antes disso, o Bandeirante não era um herói? Não é bem assim. Mas um pouco depois dessa adoção por parte da elite paulista do Bandeirante, que toma para si a imagem do Bandeirante e passa a tratá-lo como um símbolo para sua luta, para sua identidade política na história do Brasil, então o Bandeirante ele começa a ser visado de outra forma. O paulistano ele está diretamente ligado ao Bandeirante. Então não é só um paulistano, é um paulistano que saiu enfileirando pelo Brasil afora e meio que, em muitas aspas, criando o nosso país, certo? E aqui a gente tem duas imagens também, né? Que a da esquerda é um desenho baseado em pinturas de o Thomas Ender, retratando antigos bandeirantes, e você pode perceber nas vestes que ela é um tanto diferente em outras imagens que a gente vê, né? Até mesmo essa estátua que está à direita do Boba Gato, ela é diferente da imagem, e isso realmente implica na realidade.
A imagem da esquerda ela opta por ser mais realista do que as caricaturas de bandeirantes que a gente tem, né, normalmente em livros didáticos, em filmografias, certo? Porque o bandeirante era uma pessoa que adentrava matas carregado de muitos equipamentos, né, de cordas, de botas muito longas, de armas também, né, bagagens muito pesadas e não somente aquela veste crua, certo, de sem adjetos. E as longas jornadas de explorações realizadas pelos bandeirantes eram de risco alto. Não havia certeza de volta. Eles iam, mas que eles iam voltar aí já era outra história, porque eles iam encontrar milhões de conflitos, mesmo com animais, mesmo com índios, com indígenas, ou até mesmo com escravos fugidos, né? Muitas das vezes, e tal fato lhes rendeu a alcunha de aventureiros exploradores, que contribuíram para a extensão do território brasileiro e o seu povoamento. Então, essas longas viagens que os bandeirantes faziam de alto risco contribuiu ainda mais para que ele tornasse um mito. Ou seja, um homem que sai a mata fora sem tomar percepção do risco que é isso, simplesmente vai em busca de riqueza ou para realizar o trabalho que qualquer que seja, certo? E no começo eu havia dito que a gente voltaria a falar do Domingos, Jorge Velho, e aqui está ele. O embate dos bandeirantes também alcançou os quilombos, sendo os bandeirantes responsáveis pela queda do maior quilombo existente no Brasil durante o período colonial, o Quilombo dos Palmares, que para quem já estuda um pouco da história, conhece muito bem o Quilombo dos Palmares, que ficava na antiga capitania de Pernambuco, que hoje a gente conhece como o estado de Alagoas, certo? E o Domingos Jorge Velho foi o bandeirante que liderou a destruição do Quilombo, certo? Então, a capitania de Pernambuco, ela fez um contrato com os bandeirantes paulistas, um contrato que era muito favorável à capitania, aos bandeirantes, certo? Muito favorável mesmo, ou seja, a capitania pernambucana cedeu armas, pólvora, alimentação, moradia para os bandeirantes paulistas. Todas as exigências deles foram atendidas, porque a capitania de Pernambuco queria, de fato, exterminar o quilombo dos Palmares, mas não conseguia com suas próprias forças. Foi preciso que houvesse esse contrato assinado com os bandeirantes paulistas para que assim eles pudessem realizar a extinção do quilombo dos Palmares. E assim foi feito. E o Domingos Jorge Velho foi um dos principais líderes para a destruição do quilombo dos Palmares, que contava com mais de 20 mil negros escravizados fugidos vivendo nesse local. E posteriormente, a gente tem outra imagem mais acima, que é a do Zumbi dos Palmares, que era o líder, né, do quilombo dos Palmares, que posteriormente viria a ser emboscado por portugueses e morto. E esse foi o último líder do Quilombo dos Palmares, certo? Os bandeirantes, eles configuram a parte da nossa história, mesmo que marcado pela dualidade entre seus feitos que favoreceram para a atual formatação do país, como também pelos conflitos sanguinários contra povos originários e a perseguição de escravos. Esses conflitos, muitas vezes, né, que eram da sua época, os fazem reféns de sua época, reféns da história que eles viveram, né? Os bandeirantes são um grupo social muito importante para entender a história do Brasil, para entender sua atual formatação, seu desenvolvimento histórico, sociológico, e muitos dos conflitos em que os bandeirantes adentraram são muito importantes para a gente entender a luta decolonial vigente hoje no país, certo? Isso, André. E assim a gente finaliza, né, esse assunto que é amplo e muito complexo e exige um certo cuidado antes de ter que explicar ou ter que abordar para não entrar nessas dualidades que é envolvido, que é relacionado, na verdade, em relação aos bandeirantes. Porque há aquelas indagações. Eles, de fato, são os heróis ou são os vilões em relação à construção e à expansão territorial e à formação da história do país, né?
E assim a gente finaliza essa microaula, que na verdade é um podcast para a disciplina de História do Brasil 1. E agradeço a todos e agradeço a professora Solange Rocha. Sim, sim, Luiz, perfeito, né? Só agradecer primeiramente a professora, tudo mais, e seguimos na luta, né? Por uma história firme e a construção de novos horizontes da história do Brasil. Isso.